Olá, meus jovens, a mocidade de Deus que faz parte também do capítulo 2, né? Verso 9, o próprio apóstolo de São Pedro diz: propriedade santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olá, juventude, a paz do Senhor. Nossos jovens que estão acompanhando, eu quero agradecer a cada jovem que está participando da Escola Bíblica para Jovens. Qual é o propósito, pastor Zéu? É que eu creio que tem muita gente boa trabalhando no Brasil com essas temáticas relevantes, mas Deus tocou no meu coração e a pedido de muitos jovens, nós estamos aqui para trazer a mensagem bíblica, para preparar a juventude, que na verdade é a futura liderança da igreja, e não somente liderança eclesiástica, mas um jovem que vai ser um juiz, vai ser um advogado, vai ser um promotor, um professor universitário, um empresário, um vendedor, um autônomo, um profissional liberal. Aonde você estiver, você vai levar o nome de Jesus, você vai exaltar Cristo com a sua vida, com a sua profissão, né? Jovem Magno, fala alguma coisa aí. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos com mais uma lição espetacular em que nós iremos aprender sobre Daniel e seus amigos na Babilônia. E hoje com o tema conservando os valores e guardando a identidade. É que nós já vemos tratando, né, pastor Ziel? Isso, a gente já vem tratando desse tema, né? Tão maravilhoso, tão gostoso. E aí o jovem, né? Você está aí, ó, nesse momento você pegue a sua Bíblia. Não é hora de comer a pipoca, não, né? Eles comem pipoca quando vão no cinema, né? Agora não, é você pegar a sua Bíblia, sentar aí no seu sofá, pegar a mesinha, colocar, e aí você vai dizer: eu vou começar a estudar a palavra de Deus. E nada melhor do que começarmos com oração. Ore a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nos ensine, Senhor nosso professor supremo, que o Senhor possa, meu Pai, direcionar Teu servo para trazer a mensagem às nossas vidas e que possamos assim aplicá-la. Meu Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então nós queremos dizer a todos que é um prazer, uma alegria ter cada jovem aqui, ó, conosco. Essa é a Escola Bíblica, e aí vocês podem mandar as perguntas. O Magno, ele vai arquivando aí com o Lucas, e aqui juntos, eu, Magno, Daniel, Lucas, formamos a EBD para os jovens, a Escola Bíblica. Vocês sabiam que o profeta Eliseu tinha uma escola de profetas para treinar homens? Aqui é uma escola para treinar jovens. Você que quer ser pregador, porque eu estou fazendo a exposição do texto, estamos comentando, aqui já é uma aula para você desenvolver a homilética, desenvolver a hermenêutica e fazer seus sermões, não é isso? Exatamente. Diga aí para eles. Você que é jovem, tem a vontade de pregar, às vezes tem muitos cursos também, né? E aqui é uma aula grátis. Você pode participar, pegar a sua Bíblia, né, e estudar juntamente conosco as Escrituras Sagradas. A cada trimestre, uma lição diferente, um aprendizado diferente que vai aí granjear para o seu currículo algo a mais em nome de Jesus. E quais são os 3 pontos e o tema da nossa lição hoje, Magno? Primeiro ponto, Hebreus na Universidade da Babilônia. Segundo ponto, da relativização de valores à desconstrução de identidades. E terceiro ponto, ensinos para hoje. Isso. E a temática geral da lição? Conservando os valores e guardando a identidade. Olha aí. Conservando os valores e guardando a identidade. A identidade. Só para vocês terem uma ideia, são os pontos que nós iremos estudar. E o texto bíblico escolhido, vamos lá? Daniel, capítulo 1, verso 3 ao 7. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus.
E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava um dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abed-nego. Muito bem. Aí estão os versículos lidos do capítulo de número 1. E nós estamos explorando ele ao longo dessas lições que já tratamos, a lição 1, a lição 2. Hoje a lição de número 3. Aí na tela está aparecendo para você a temática da lição, conservando os valores e guardando a identidade. Vamos marcar 2 palavrinhas aí nesse tema. Primeiro, valores. Dentro da filosofia, há uma matéria denominada teoria dos valores, axiologia. E essa matéria, ela trata sobre o que são os valores primordiais, principais, secundários, né? Então você vai aprender isso nessa matéria. A outra palavra é identidade. O que é a identidade? A identidade é aquilo que nos caracteriza, é aquilo que nos identifica, é aquilo que é próprio do nosso ser, da nossa história, da nossa ética, dos nossos costumes. Ou seja, o cristão tem a sua própria identidade que vem de Cristo Jesus, o Filho de Deus, ok? Então, nós vamos aí por parte, vamos começar com o verso 3, vamos lá, irmão Magno, verso 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Aí o verso 4. Jovens e que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Muito bem, então veja bem, jovens sem defeitos Algum. Vamos analisar o texto. Primeiramente, nós vamos destacar aqui, no texto bíblico, alguns pontos. O primeiro, suas vantagens naturais. Quando esses 4 jovens, lembrem-se dos nomes deles, nós temos Daniel, nós temos Misael, nós temos Ananias e nós temos Azarias. Nós temos aí 4 jovens que vão para a Babilônia. Muitos outros foram levados, mas aqui a ênfase nesses 4 jovens é porque eles são os protagonistas principais da narrativa, ok? Mas a primeira coisa que nós queremos dizer é que quando eles vão para estar perante o rei, que são escolhidos, selecionados, observem bem que eles já tinham certas vantagens naturais. E isso nós falamos na lição passada para os jovens, Sim. que eles possuíam essas vantagens naturais. Eu disse na lição passada que ninguém é levado para o palácio se não tiver qualquer qualidade. E isso aqui nós estamos falando da visão humana, da visão do homem. Os homens só escolhem pessoas que têm habilidades ou capacidades naturais, ou natas, né? Como nós podemos destacar aqui. E é muito interessante, Magno, a gente observar que isso também vai acontecer com Davi. Davi vai ser levado para, vamos ver essa passagem bíblica, Davi, 1 Samuel 16, Davi vai ser levado para o palácio, olha aí o que a Bíblia diz. Ele vai ser levado para o palácio porque ele tinha habilidades. Veja aí o verso 17, vamos lá. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Agora o 18. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, um belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Então veja bem, quando Davi é levado para o palácio,
ele não vai ser levado só porque tinha o Espírito Santo. É claro que lá no palácio a diferença na vida de Davi vai ser porque o poder de Deus estava sobre ele. Mas o homem mundano, um homem que não tem Deus, ele não vai escolher alguém por causa do Espírito Santo. Então nós temos que entender isso. Ou seja, a melhor universidade do mundo não vai te selecionar porque você é crente. A melhor universidade do mundo não vai te selecionar porque você é filho do fulano de tal. A melhor universidade do mundo vai te selecionar pelas tuas habilidades. Viu, jovem, não é isso? É verdade. Olha aí, jovem, pense comigo. O mundo vai te selecionar por tuas habilidades, tua capacidade. O diferencial é que eu, como jovem cristão, sei que quem está abrindo as portas é Deus. É Deus. Eu vou estar lá porque eu sei que Deus é quem está usando as minhas habilidades, a minha inteligência, que tudo vem dele, e eu estou ciente que eu estou ali pela capacidade que Deus me deu e pela porta que ele abriu. Mas quem não tem Deus não vai olhar por esse viés. O próprio faraó, quando ele convida José para estar lá, é porque José já tinha as suas habilidades. E aí ele disse assim, eu ouvi dizer que quando te conta um sonho, você revela, aí José atribui o mérito não a ele. Isso não está em mim, está em quem? Em Deus. Em Deus. E o próprio, vê aí, 41:38 de Gênesis, e o próprio rei, ele vai dizer, acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? E José era jovem. Sim. Vamos lá. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Entendeu? Ou seja, o próprio rei mandou chamar porque ouviu falar das habilidades de José. Mas quando chegou lá, o próprio rei constatou que Deus era com ele. Era com ele. Então, eu quero que a juventude analise bem o seguinte, viu, jovem? Pensa aí. Se você quer ir para os melhores lugares, para as melhores posições, para os pontos mais destacáveis, vamos lá. Uma superintendência da Polícia Federal, a coordenação de um hospital, a coordenação de uma empresa, o que mais? Me ajudem aí. Passar num concurso. Se você quer, você tem que orar a Deus, mas também você tem que ter o seu preparo natural. É isso que eu quero salientar aqui para a juventude. Daniel, Davi, José, todos esses jovens, quando foram para os seus cargos importantes, eles foram levados porque tinham as suas habilidades naturais. Ou seja, se você não estuda, se você não se prepara, há um autor, um cineasta que diz que a mente preparada favorece a oportunidade. Se você está com a mente preparada, então quando a oportunidade bater à tua porta, porque tem jovem que diz assim, não, fulano de tal é formado, nunca conseguiu nada, fulano de tal estudou, sim, mas e uma hora que a oportunidade chegar para ele? Ele está preparado. E ele vai ter mais vantagem do que você ou não vai? Vai, sim. Aquele que não estudou, aquele que não se habilitou, aquele que não buscou, vai ter oportunidade? Não. Então, lá fora, o mundo do mercado, da universidade, da inteligência, só quer os melhores. Então, veja bem, o rei, quando seleciona, esse rei, Nabucodonosor, ele não era uma pessoa, diríamos assim, boba. Ele queria alguém que estivesse na empresa dele, eu vou colocar aqui, na empresa, no palácio, no reinado dele, só se fosse de origem nobre ou se fosse também de origem real. E aí ele vai escolher, ele coloca as penais e diz, eu quero o jovem para estar na minha presença, no meu reino, que é assim, gente, o mundo só quer os melhores. É assim ou não é? É verdade. E quem são os melhores? Aqueles que são melhores no futebol, melhores na educação, sim, melhores na literatura, melhores na música, na arte, sim, na cultura, os melhores são destacados. Pronto. Então olha para cá. Você que é jovem cristão, pense comigo. Você quer nesse mundo exercer o melhor lugar, o melhor topo? Faça o quê? Se prepare. Se prepare. Se prepare. Essa selva, esse mundo humano, não é para os fracos, não é para aqueles que não crescem. Esse mundo é competitivo. Não adianta. Esse mundo é o mundo da competição, é o mundo da concorrência. Então, jovem, fique aí, Se você ficar só dormindo, a moça dormindo, Jesus, abra uma porta. Abra uma porta.
Jesus! Eu quero emprego. Como é que é? Eu quero emprego. Eu quero um emprego. É o que mais aí? Aí não leva o currículo, não se prepara. Não leva o currículo, não se... você já pensou tu pegar um currículo aqui, em pleno século XXI, aí ele aqui leva, formado, preparo, ensino médio, datilografia. Ei, jovem, vamos lá, boa cidade. Hein? E a oportunidade, quando ela aparece, por mais que você não esteja presente, vai acontecer como aconteceu com o Davi. Isso. Né? O jovem estava lá e disse, olha, o filho de Jessé, o belemita, Isso. ele faz isso e foi ali destacando as vamos qualidades ver dele. as qualidades. Aí você vai ver no final o que ele diz. Vai lá, o 18. Eis que tenham visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Para aí, primeiro, ele sabia o quê? Tocar. Vamos lá. É valente. Vamos lá. E animoso. Vamos lá. Homem de guerra. Vamos lá. Sisudo em palavras. Vamos lá. De gentil presença. Vamos lá. O Senhor é com ele. Porque é o seguinte, o que acontece com um jovem cristão? Pensa comigo, juventude, bota pra cá, Daniel. Olha pra cá, filma aqui. O jovem cristão, o que acontece com o jovem cristão? Aliás, vamos fazer aqui o contraste. O jovem cristão e o jovem não cristão. O jovem não cristão, ele pode ter todas essas primeiras qualidades de Davi. Numera aí de novo. E vamos contando aí. Primeiro. Sabe tocar. Sabe tocar. É valente. É valente. Animoso. Animoso. Homem de guerra. Homem de guerra. Sisudo em palavras. Sisudo em palavra. Gentil presença. Gentil presença. 6. Não é isso? Isso. 6 qualidades Davi tinha. Eu te pergunto, um jovem cristão pode ter essas 6 qualidades? Pode ter. Pode. Ele pode ter essas 6 qualidades. E o não cristão pode ter também? Pode também. Ele pode saber tocar bem. Sim. Tem músico, a maioria desses músicos famosos são cristãos? Não. Os que criaram grandes teorias musicais. É claro que nós temos músicos cristãos bons, excelentes, mas o que eu quero dizer aqui para a juventude cristã é que lá fora tem pessoas que vão ter todos essas qualidades. Agora, o diferencial de Davi é que ele não tinha só as 6 qualidades. O que ele tinha mais? O Senhor era com ele. Verdade. Ou seja, se você for fazer um concurso, pode ter na tua frente pessoas que falam 2 idiomas, Sim. pessoas que tenham 2 cursos superiores, Sim. que tenham um doutorado, e você também tem isso. Mas o diferencial é que quando chegar naquela empresa, não vai chegar apenas quem tem qualidades intelectuais, morais, mas sim quem tem também o Senhor, a presença de Deus. Esse foi o diferencial no jovem José, foi o diferencial no jovem Davi e pode ser o diferencial na tua vida. Porque foi também o diferencial em Daniel e os seus 3 amigos. Ou seja, quando Daniel vai para o palácio, está aí na tela, quando ele vai para o palácio, você percebe aí que todos já tinham as suas vantagens naturais. Quando qualquer jovem vai para a universidade ou vai para o ensino médio, ele já chega no ensino médio ou na universidade com uma bagagem natural. E o que essa universidade vai fazer? O que essa escola vai fazer? Vai apenas aprimorar, vai apenas lapidar o seu conhecimento, vai aperfeiçoar. Porque, como diz, quando a gente chega lá na EST, que eu fiz mestrado, estou fazendo doutorado lá, tem assim, o talento é seu, a gente só aperfeiçoa. Ou seja, Deus já te deu um talento, deu ou não deu? Deu. Deus te deu um talento. E dentro de casa, o pai vai sabendo qual é a aptidão do filho. Se ele gosta de música, se ele gosta de idiomas, se ele gosta de administração de empresa. O pai nota ou não nota no filho? Nota. Dentro de casa, se um pai tem 5, 6 filhos, 2, 3 filhos, ele sabe qual é a tendência do filho. Já cedinho o pai nota a filha que gosta de... medicina. De piscina, né? O que mais? Medicina, psicologia. Medicina, psicologia. Ele vê direito. A menina que gosta de questionar, tudo ela tem uma resposta. O pai diz assim, essa menina aí, ela vai dar uma boa... Advogada. Aquele outro que gosta de organizar as coisas, aí o pai vê que ele gosta de somar, gosta de colocar ali, aí o pai diz, esse menino vai ser um administrador. Ou seja, as habilidades já estão lá. O que a universidade vai fazer é simplesmente... aprimorar. Vai lapidar o jovem. Então, quando os 4 jovens vão para a Babilônia, essa expressão aí, sem defeito, não é isso? É no verso 4, não é isso? Vai lá. Eu estou aqui com o meu texto hebraico. Como é que diz aí o verso 4? Sem defeito, né? Isso. A expressão hebraica é mun. Essa expressão mun no hebraico quer dizer sem mancha, ok?
sem defeito físico, sem mácula moral. Há vários significados para isso. Mas eles, na verdade, vão para o palácio, o rei chama e manda escolher. Primeiro eles vão ser escolhidos porque eles tinham habilidades naturais. Capacidade nata, cada um tinha, ok? Então nós podemos analisar que o rei fez isso para que eles pudessem desenvolver o ofício com toda a perfeição. Ora, como é que uma empresa vai contratar um jovem cristão só porque ele tem o Espírito Santo, se ele não sabe datilografar? Né? Que hoje não é mais datilografar, hoje computação. O que mais aí, Daniel? Diz aí. Computação básica, Excel, Power BI, essas coisas. Aí, tá vendo? Esse jovem sabe, né? Essa é a linguagem, né? Tem gente aí que diz uma linguagem pra gente, essas coisas. Não é que eu seja velho, não. Eu sou jovem como você, irmão. É porque tem coisa que eu não sou atualizado nesses nomes aí. Hoje, o que é que o jovem desenvolve tanto na internet? Site, Excel. Power BI, aí. aplicações de administração, tudo isso. Tá vendo? Aí é assim, então é a linguagem, é o universo que esses jovens possuem. Então, a grande questão é, quando os 4 jovens vão para lá, eles já tinham as suas habilidades. Olha, ninguém escolhe você se você não tem alguma habilidade. As pessoas só vão olhar para você, só vão escolher você. Eu não posso negar, isso aqui é nesse mundo. Não é isso? É nesse mundo. Ninguém vai escolher você se você é um Zé Ninguém, se você não sabe fazer nada. A moça preguiçosa que dorme o dia todo, só fazendo unha, hein? Hein, irmã? Só fazendo unha, só fazendo cabelo. O jovem preguiçoso dorme o dia todo. Aí ele inventa, tem preguiça tremenda, não quer trabalhar, aí diz, eu vou para a casa de Deus. Estou na casa do Senhor. Eu vou para a casa do Senhor. Aí, quando chega lá, se deita no chão, diz que faz uma vigília, aí dorme o tempo todinho. Eu conheci um assim, não vou citar o nome dele, que era meu contemporâneo. Aí pronto, era preguiça. Aí quando a pessoa dizia, olha, vamos trabalhar, ele dizia, papai, eu vou para a casa de Deus orar pelo Senhor enquanto o Senhor trabalha. Não, primeiro vai trabalhar, depois vai orar. Né? Então, Deus não conta com essas pessoas, nem o mundo. Então, Daniel tinha as suas habilidades. O rei só vai levar para o palácio quem tem alguma habilidade. Jovem cristão, bota para cá, Daniel, pense comigo. Deus não te leva para o palácio se você não tem preparo nenhum. Ele levou José, José tinha preparo. Ele levou Moisés, era formado em toda a ciência do Egito. Ele escolheu Paulo, porque Paulo também tinha alguma coisa. Ou seja, Deus não chama de desocupado. Deus não chama de desocupado. E o mundo não vai escolher um Zé Ninguém. O mundo não vai escolher uma pessoa que não tem trabalho, que não tem capacidade, que não tem habilidade, que não tem uma arte, que não tem uma profissão. Principalmente hoje. Olha, moça, bota para cá, Daniel. Olha, moça, só para o jovem refletir, não namore com um rapaz que não tenha perspectiva de vida, que não tenha habilidade alguma, que não tenha crescimento algum. Eu não estou falando nem dele ser um expert, dele ser o que mais? Um gênio, isso. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando que pelo menos a moça deve olhar para ele e ver uma habilidade. Ver o interesse, ver uma profissão. Ter alguma coisa. Desejo de crescer. Ok? Então é isso. Então a primeira coisa que está aparecendo aí na tela é que esses jovens, o rei vai levar para o palácio aqueles que tinham habilidades naturais. Eu não estou nem falando ainda do curso superior, que só vem depois. Eles já tinham habilidades. Eles já tinham dotes. Eles já tinham capacidade nata e assim por diante. Aí é que eles vão ser levados para o palácio para serem aperfeiçoados, lapidados. Ok? Então, vamos lá, o que diz o verso 4? Jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Veja que o rei está dizendo, eu quero jovens que tenham habilidades, tenham certa capacidade para aprenderem, está aí no ponto 2, aprender a cultura dos caldeus. Aprender a cultura dos caldeus. É isso que o texto está mostrando aí. E quando a gente fala, Magno, sobre essa cultura dos caldeus, ela era vastíssima. Porque os caldeus, na verdade, eles tinham contato com diversos povos ao redor deles. E essa cultura
do povo ali da Babilônia era vastíssima. Por quê? Nós sabemos que a língua dos caldeus era o acadiano. E eles tinham contato com diversas culturas. Era, na verdade, um mesclado, um pluralismo de culturas infindáveis. Olha, Daniel e seus companheiros vão viver dentro de uma cultura que era uma cultura amplíssima. E aí o rei diz que eles deveriam ter a capacidade para aprender a cultura dos caldeus. O interessante é que quando a gente atenta para essa literatura da Mesopotâmia, que o texto aqui está dizendo, era muito grande. Dizem que até os vizinhos desse povo era de origem grega. E olha o tamanho da cultura grega. Ou seja, aonde Daniel e os seus companheiros haveriam de estar, era uma coisa extraordinária. Era uma coisa tremenda, porque esse termo caldeu que você está vendo aí, fala de todos os habitantes da Caldeia, e aí incluía também toda a Babilônia. É por isso que eles deveriam estar no palácio para entrar na universidade, depois que eles fossem escolhidos, fossem passados por uma triagem, analisando as habilidades, os dotes. Aí eles olhavam e diziam, esse aqui dá, esse aqui vai, esse aqui não vai. Porque viam neles habilidades. Ou seja, antes de entrarem para a Universidade da Babilônia. Aí vocês podem observar que o texto aí é claro que dentro da cultura mesopotâmica, babilônica, eles eram experts já em matemática, em leis, eram experts em astronomia, ciência, astrologia. Na verdade, esse povo tinha uma cultura elevadíssima. Então eles não queriam qualquer um para estar ali. E aí, dentre os jovens que foram escolhidos, quem foram selecionados? Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Olha aí, foram selecionados porque eles já tinham o quê? Habilidades naturais. Eles já tinham habilidades, dotes naturais, capacidade, inteligência, porque isso vem de Deus. Isso. Vem de Deus. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Ó jovem, não pense que é de você. Reflita comigo, pense comigo. Não pense que você é o bambambam. Tudo que você é, tudo que você tem, vem de quem? De Deus. Vem de Deus. Não se orgulhe, não seja soberbo, não pense que você é alguma coisa. Se a mão de Deus não estiver sobre você, jovem, você não é nada. Você não é nada. É por isso que a Bíblia diz, Davi, porque, deixa eu pontuar uma coisa aqui, as habilidades naturais vêm de quem? De Deus. Vem de Deus. Agora, tem pessoas que sabem usar essa habilidade natural para a glória de Deus, e tem pessoas que usam a habilidade natural para quem? Para a desonra. Para a desonra, para o diabo, para o inferno, para Satanás. Quantos músicos, jovens cantores, que têm uma voz bela, não usam a sua voz para incentivar o ódio, o racismo, o preconceito, a vingança, a prostituição, o adultério. Olha, o que tem de cantora jovem aí, que poderia ser um exemplo, tem uma aí americana, que de vez em quando o pessoal pega ela dopada de droga, de overdose, de todo tipo de miséria. Não é isso? Então, veja que essa é a cultura que o mundo tem, e de mulheres e de homens que poderiam ser instrumentos para o bem e estão sendo instrumentos para o mal. Olha, a Madonna, que é uma cantora famosa, ela poderia usar a voz para abençoar famílias, abençoar lares com canções poéticas, mas canções que deturpam, que atrapalham, canções que incentivam a pornografia, a pedofilia, ao crime. Então, isso não é de Deus. Então, os dons naturais também vêm de quem? De Deus. Porque foi Deus quem fez o homem. O médico que usa a sua habilidade para salvar vidas, o advogado que usa o seu direito para abençoar vidas de modo correto. Agora, quando há distorção, aí já não é de Deus. Então, tanto os dons naturais como espirituais vêm de quem? De Deus. Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Ok? Então, Daniel vai habitar nesse local, e aí você vê no ponto 3, eles vão tomar conhecimento de toda essa cultura. Meus irmãos, é negócio sério. O que tu acha? Diz aí para o jovem, aquele é jovem, bota aqui na cara dele, Daniel. Tu é jovem, tu entende
Como é que você acha que um jovem se sente quando ele chega lá na universidade, que ele vai ouvir o professor agnóstico, o professor ateu, o professor naturalista, o professor comunista, o professor diabólico, o professor que é de ideologia contrária à Bíblia? Como é que tu acha que um jovem cristão que senta no banco da universidade vai ouvir esses professores? Diga aí para os jovens. O jovem cristão bem resolvido com a sua fé, com a Bíblia Sagrada, com o seu Deus, com o compromisso com o céu, ele não estremece. Ele aprende de tudo, ele ouve tudo. É como uma pessoa que come peixe. Ele come a carne e deixa as espinhas de lado. Ele não vai se engasgar. Agora, o jovem que só vem para a igreja, participa dos cultos, das programações, dos congressos, mas não tem intimidade com a palavra de Deus, não é firme na fé, não conhece o credo, não sabe no que crê. Porque Paulo diz, eu sei que eu tenho tenho crido. Então, quem não é bem resolvido, fracassa. Infelizmente, é um dos motivos, é por isso que há esse medo da universidade. Não. Nós temos que ter medo de nós mesmos se não somos bem resolvidos com a nossa fé. Agora, se você é preparado, vai em nome de Jesus e você vai ser vitorioso. Ah, verdade. Porque eu posso estar sentado no banco de uma universidade, eu posso estar ouvindo um naturalista, um agnóstico, um ateu, um espiritualista, um bruxo, é ou não é? É verdade. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. Assim como ele crê nas crenças dele, olha, irmão, é tão absurdo. Bota pra cá, Daniel, bota pra cá. Hoje é verdade de Deus para a juventude. Bota pra cá. Olha, é tão absurdo que eles creem em OVNIs, eles creem em extraterrestres, eles creem, não é assim? Os jovens gostam de filmes como, por exemplo, A Cabana, gostam de filmes daqueles que é de vampiro, como é o nome? Os Crepúsculos. É o Crepúsculo, né? Aí pronto, gosta dessas sagas. Aí veja bem, aí eles gostam de sangue, gostam de terror, mas na hora que fala de evangelho, paz, amor, vida eterna, santidade, pureza, eles não gostam. Não tem graça, né? Não tem graça, é arcaico, é obsoleto, né? Assim. Então, hey guys, olhem pra cá, filma aqui, Daniel. Ó, o que eu quero dizer pra juventude, pense comigo, juventude. Se eles são definidos na ideologia deles, nas crenças, nas inverdades, em questões subjetivas que não tem provas nenhuma, e eles acreditam, por que eu não vou crer no que a minha Bíblia diz que alegra meu coração e a minha fé? Então, olha aqui, Daniel e os seus 3 companheiros, eles vão habitar na Babilônia, que tinha toda essa vasta cultura. Agora imagine o primeiro dia que Daniel entra na Universidade da Babilônia, que ele vai escutar bruxo, ele vai escutar feiticeiro, ele vai escutar magos. Acontece o choque cultural, né? Olha, bota aqui na cara dele. Aconteceu o quê? O choque cultural. Ah, o choque cultural. Aí pronto, aí eles vão ouvir esses homens. Mas em primeiro lugar, tenha na sua mente, são homens como você e eu que estão procurando conhecer o desconhecido e que não sabem a verdade a não ser o próprio Deus. Foi isso que Pilatos lá, me parece que em João 18, ele perguntou para Jesus, e o que é a verdade? Ele mesmo não sabia. Os próprios filósofos debateram ao longo dos séculos o que é a verdade. Aí você vai, tem tanto doutor querendo explicar, mas é um ser mortal. Ele está em busca de respostas, assim como eu. E só tem um que pode dar a resposta verdadeira. Quem é? É Jesus. Pronto, ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então pronto, então ó, você tem aí, ele vai tomar conhecimento de toda essa cultura. Gente, isso aqui é muito pesado. Ele vai tomar conhecimento de toda essa cultura, matemática, lei. Você vê aí na Babilônia, nós vamos mostrar aqui, eles têm o cuneiformes, que era a forma de registrar suas leis, seus escritos, as suas falas, as suas tradições. E dentro do aspecto arqueológico, você vai ter elementos aí que vão mostrar o poder da cultura. Além dessa cultura científica, tinha a cultura diabólica, o misticismo, as crendices. Ou seja, ali eles acreditavam em todo tipo de deuses, em toda prática idolátrica. E era dali que eram formados os magos. Eram de dentro dessa universidade, formados magos. Aí pronto, como é que o jovem cristão entra na universidade? Aí pronto, ele sai totalmente maculado, manchado. Não. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você... Bota pra cá, Daniel. Reflita comigo, jovem. Pense comigo. Se o jovem cristão, ele for para a universidade e se igualar com os demais, você vai ser igual a eles.
Agora, se você for para a Babilônia e receber a cultura deles, ouvi-los, mas permanecer com Deus Todo-Poderoso, você vai se destacar. É. Porque ninguém se destacou como Daniel. Daniel se torna o chefe deles, ele se torna um destaque no meio deles, porque ele tinha a presença de Deus. Lá no Egito tinha magos? Tinha. Lá no Egito tinha feiticeiros? Tinha. Lá no Egito tinha adivinhos? Tinha. Mas quem se destacou? José. Ah, porque o Espírito de Deus. Olha para cá, olha para cá. Quer se destacar? Ore a Deus. Quer se destacar? Busque ao Senhor. Quer se destacar? Quer ser excelente? Tenha as 6 formações de Davi, mas não se esqueça, a tua formação sem Deus não vale nada. Tenha Deus na vida. Isso aqui é lindo, gente. Por quê? Porque você tem aqui essa realidade que o próprio texto está mostrando. Então, vamos lá, siga aí a leitura, verso 5, não é isso? Isso. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Isso. E que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Aí é o 5, não é isso? Isso. Vamos ao 6, já para ir fechando aqui. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isso. Aí, 7. E o chefe dos eunucos expôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, Sim. e a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Então, veja bem, hoje nós temos, está aí na tela, olha, desligá-lo dos seus preceitos de fé. Veja bem, no ponto 3 eu falei sobre tomar conhecimento de toda a cultura. Quanto tempo eles teriam para tomar conhecimento de toda essa cultura da Babilônia? 3 anos. Ou seja, quanto tempo era o curso, a faculdade na Babilônia? 3 anos. Hoje, um curso superior tem curso de 3 anos? Tem. Tem curso de 4, 5, medicina aí vai até 7, 6, 7, né? Então, veja que o tempo da faculdade já era, naquela época, quase de hoje. Eles teriam 3 anos para serem instruídos na universidade. 3 anos para tomarem conhecimento dessa cultura. Depois de 3 anos, tomado esse conhecimento, esse rei era muito sagaz. Olha como esse rei era sagaz. Ele queria jovens hábeis, ele queria jovens espertos, e quando ele faz isso, ele vai fazer primeiro 2 coisas. Primeiro, ele vai fazer com que a pessoa criasse amor pela Babilônia. Porque ele queria dizer, eu vou treiná-los, eu vou educá-los, adaptá-los ao meu universo. Primeiro, mudança de local, mudança de mente. Qual é a mudança de mente? Veja que o texto deixa claro aqui que ele vai mudar o nome deles. O nome. Ou seja, muda a comida, na próxima aula nós vamos falar sobre isso, muda a comida, muda o estilo social, muda o ambiente, muda o nome. Tudo isso aí é porque, primeiro, ele queria desligá-los dos preceitos da sua fé. Porque quando nós atentamos para os jovens aqui, a primeira coisa que o rei deseja mudar neles é a educação. Olhem para cá, jovens. Querem mudar a educação. Mudar a educação. Mudando a educação, se essa educação é sem Deus, já vai revoltar-se contra Deus. Então eles mudam a educação. Quantos anos eram, Magno? 3 anos. 3 anos. Então eles vão mudar a educação para que eles não tenham mais a educação cristã. Veja bem, primeira mudança é a mudança na educação. A mudança no conteúdo. Segunda mudança nos nomes, que envolve 2 coisas, a mudança de nome. Primeiramente, ela envolve um novo acontecimento. Todas as vezes que acontecia algo para um judeu extraordinário, havia aquela mudança de nome, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Jacó. Mudança de nome e também mudança de posição e mudança de relacionamento. Se vocês analisarem Moses Stuart, ele diz que a mudança de nome implicava em mudança de posição, também mudança de condição de vida, novos relacionamentos. Ou seja, essa mudança de nome era para levá-los a perder a própria identidade. Ou seja, esquecer os seus preceitos de fé, desligá-los da sua fé.
mudança de nome, mudança de cultura. Vocês podem observar aqui que esses jovens hebreus, eles tinham a cultura judaica, a tradição deles. Está lá em Deuteronômio 6, 6 a 7. Foram ensinados em casa. Mas aqui haveria aquele processo chamado de aculturação. Ou seja, queria levá-los a perder a cultura que eles aprenderam. É isso que o mundo faz. O jovem cristão que nasceu na igreja, às vezes quando ele entra nesse mundo universitário, a primeira coisa que a universidade quer fazer é mudar a sua cultura. É mudar a sua cultura. E aí vocês podem observar que eles fizeram essa mudança de nome. Assim, o rei inteligente ia levá-los a se afastar do universo que eles foram criados. É por isso que eu acho lindo Moisés, que a Bíblia diz em 7:22 de Atos, que ele foi formado em toda a ciência do Egito. Mas tem uma coisa linda, a mãe Joquebede e o pai ensinaram tão bem que quando ele foi para o Egito e ficou na Universidade do Egito, quando ele saiu, que ele foi trabalhar, ele viu alguém oprimindo um irmão seu e ele se levantou, porque ele defendia os princípios que a sua mãe tinha lhe ensinado. A mesma coisa vai acontecer com Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Vão chegar na Babilônia, vão mudar os nomes, vão tentar mudar a identidade, vão mudar a cultura, mas só mudam pelo lado de fora. Pelo lado de dentro, eles permanecem o mesmo. Eita, coisa boa! Rapaz, isso é interessante, né? E eu quero dizer uma coisa. Nós temos Daniel, mas também temos uma mulher. Vamos ver aí Esther 2:7, o livro de Esther 2:7. Nós temos José no Egito, ele estudou tudo, ele acompanhou toda a estrutura do Egito, que também tinha as suas culturas pecaminosas, mas o Egito não entrou nele. Daniel e seus companheiros, a Babilônia, a cultura da Babilônia não entrou, porque eram bem formados. Isso. Vamos lá. Então disseram os jovens do rei que lhe serviram: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. E ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, a casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Pronto. Quem vai estar nesse cenário aí é Esther. Ela vai receber todos os preparativos, não vai? Sim. Ela vai ser envolvida nessa cultura, sim ou não? Sim. Mas ela foi bem ensinada em casa. Ela não vai esquecer seu Deus, sua fé, a sua origem, a sua identidade. É verdade. Tá vendo, moça? A gente fala de José, a gente fala de Moisés, a gente fala de Daniel, mas aqui tem uma moça que também vai viver na corte persa e ela vai ter... Ela vestiu a roupa bonita de lá? Vestiu. Ela andou bonita? Sim. Ela se ajeitou? Passou um cremezinho por aqui, assim, um negocinho. Passou? Passou. Mas tirou a fé dela? Não. Tirou a crença dela? Não. Tirou a santidade dela? Também não. Tirou a verdade dela? Não. O grande problema é que tem moça que na hora que vai para um ambiente, aí muda, perde a sua fé, perde a sua identidade. É moça. Que é isso? A Esther foi viver lá no reinado persa, mas nada tirou a fé, a crença e os costumes dela, a cultura dela. Ok? Então, é isso aí que nós vamos analisar. Vamos colocando aí na tela. Vamos lá, Magno, lendo aí a introdução, que são os apontamentos da nossa lição. Estratégias para mudar a identidade dos jovens hebreus. Imersão na cultura e língua caldeia. Então, veja bem. Aqui é uma estratégia. Olha como Nabucodonosor era inteligente. Estratégia. Ele não bate contra o Deus dos jovens, ele não ataca, ou seja, a pedagogia do diabo, ela é suave. Astuta. Ela é astuta. É aí que muitos pastores... Ei, Daniel, tu tá filmando, Daniel? Bota pra cá. Eu dar uma palavra aqui para os líderes, aos pastores. Eu tenho uma palavra de Deus aqui. Com todo respeito, liderança. Não bata em jovem, não fique esculhambando. Não. A estratégia não é essa. Veja, enquanto que a gente está batendo, enquanto que a gente está esculhambando, aí vem o inimigo com a estratégia suave. E conquista. Às vezes, aquela rigidez, aquele evangelho que não é o evangelho de Cristo, porque Jesus disse em Mateus 11, 28 e 29, o meu jugo é
Suave. E o meu fardo é o quê? É leve. É leve. Às vezes tem líder que quer tratar com o jovem, mas ele é um peso para o jovem, é um ataque para o jovem. E esse jovem, até esse filho de pastor, se revolta e sai. Olha como é que o diabo trabalha. O diabo vai usar Nabucodonosor, mas ele vem com a política a mais suave. Eu vou dar o melhor diploma para vocês, eu vou dar o melhor cargo para vocês, Sim. e vocês vão viver no meu palácio. Ora, para quem era escravo, a política era boa ou não era? Demais. Meu Deus. Diz aí. Para quem vivia, né, os demais lá no sol, né, sofrendo. É mesmo. Estes, como eram preparados, como falamos na lição passada, uma grande tentação. Era mesmo. Uma grande tentação. Então, quem não iria aceitar, né? Mas como eles eram crentes, né? A tradição judaica, tinham princípios, tinham base solidificada, estiveram ali, mas aprenderam a se portar no ambiente. Eles poderiam até mudar o ambiente, como conseguiram mudar o cardápio, a alimentação, mas nada do que estava ali mudaram a essência deles, que era de servos de Deus. Tá vendo? Então, quais são as três coisas que o Nabucodonosor está aí? O Nabucodonosor está na política, o Nabucodonosor está na universidade, o espírito do Nabucodonosor está em todos os sistemas mudando. E quais são as três coisas que ele faz lá? Ele muda a imersão na cultura, muda os nomes, né? Para tentar mudar a identidade. Isso. Agora, a letra C diz como? Conservar a identidade cristã. Vai. Identidade é aquilo que define e dá significado à nossa vida. É aquilo que caracteriza e distingue. Ou seja, os 4 jovens perceberam que o rei mudou a cultura deles, mudou os nomes, mas eles mantiveram o quê? A identidade. Ou a identidade de servos de Deus, ok? Vamos agora ao ponto 1. Vai lá, como é que diz? Os hebreus na Universidade da Babilônia. A cultura babilônica, matemática, ciência, astronomia, navegação, política, história, geografia, religião. Ou seja, quase todas as matérias que nós estudamos hoje já tinha onde? Na Babilônia. Na Babilônia. Era a cultura deles. Era. Isso aí é a cultura denominada de cultura literária, clássica, a cultura intelectiva. Ok? Letra B. Escrita cuneiforme. Ele já tinha um hábito de fazer o quê? A escrita. Registrar o quê? Leis, negócios, eventos históricos. Vamos lá, o que mais? Astrologia e misticismo. Ou seja, eles estudavam astros, mas também ali estava envolvido a religião mística, a religião que envolvia agouro, que envolvia feitiçaria. Isso. Ok? Vai. Agouros, encantamentos mágicos, orações, hinos, mitos, lendas, fórmulas científicas de práticas, fabricação de vidro. Esses vidros era para consultar, ok? Era para consultar, era para buscar uma resposta sobrenatural. Veja que o Magno leu aí, dentro dessa perspectiva, que eles tinham todas essas práticas de agouro, de adivinhação. E eu pergunto, como é que tu acha que o Daniel ia passando e viu um mago velho? Espelho, espelho meu, existe alguém mais feio do que eu? Como era que tu acha que o Daniel olhava para aquilo ali? Olhava com desprezo. Porque quando a gente tem Deus na vida e a gente conhece a verdade, uma fé firme, nada dessas coisas, né, são agradáveis aos nossos olhos. Quando o jovem ele é criado numa família cristã, ele é ensinado pelo pai, pela mãe, como viver diante da sociedade. Quando ele entra na universidade, apresenta um mundo mágico para ele. As 1000 maravilhas. E tem gente que se encanta com aquilo tudo. Que é um feitiço, é um feitiço cultural. O feitiço cultural. As promessas da mudança do mundo. Aí ele diz, não, eu sou revolucionário. Mas, Lenny... Meu filho é um comunista. Eu sou... Aí ele acha que ele vai mudar o mundo. Quando eu entrei na faculdade, na escola, aí meu professor, ele queria ser cabelo todo diferente, né? Aí ele pegava um chiclete, entrava aí mastigando, quando ele chegava, aí ele dizia, e aí, bobalhões? Aí tirava o chiclete da boca, aí pegava no quadro, aí dava aula, aí quando terminava, aí os alunos, professor, e o chiclete? Aí ele, desculpa, caras. Aí pegava o chiclete, botava na boca. É isso aí que eles acham bonito. Né?
Fala aí, cara. Não é assim? É desse jeito. É que ele está dizendo isso aqui é a verdade. O que mais aí? Vamos lá. Então, olha aí, observem que eles tinham, Daniel ia passando, ele podia ter visto lá um feiticeiro, né? Consultar os seus deuses. Curiosidade. Porque ele convivia com aquilo ali. Mas Daniel, algumas vezes você lê na Bíblia Daniel desprezando eles? Não. Daniel desfazendo deles? Também não. Não. Daniel olhava para aquilo ali, para ele sabia que era o mundo deles. Isso. Mas não era o seu mundo. Essa é a diferença. Essa é a diferença, né? Vamos lá. Para não minar a sua fé. Ou seja, para não contaminar, Isso. né? Vamos lá, o que acontece? Um conhecimento seguro de Jeová. Foi o que aconteceu. Daniel está na Babilônia, ele teve conhecimento de toda essa cultura velha. Sim. Mas por que nada dessa cultura atrapalhou Daniel? Porque ele conhecia Deus. Pronto. Aí, quando você vê, me parece que é Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É esse conhecimento que nos salva. Um conhecimento seguro, um conhecimento verdadeiro, um conhecimento inabalável. Vamos lá. O que os jovens já tinham no coração antes de irem para a Babilônia? O que eles tinham? Ensinamentos que receberam dos seus pais. Ou seja, eles foram para a Babilônia, mas o que já tinha no coração deles? Ensinamentos. E a cultura da Babilônia tirou esse ensinamento? Não tirou. Tirou a crença em Deus? Não tirou. Então vamos lá. Cuidado com a aculturação, perda da cultura e das crenças hebraicas. Eles fizeram de tudo para que eles perdessem a cultura deles, a crença deles, mudaram o nome, mudaram o ambiente, mudaram os nomes, mudaram tudo, mas não mudaram O coração. porque eles tinham fé em Deus. Vamos lá. Uma mente cristã preparada, a mente cristã preparada. Ou seja, não adianta você ir para a Babilônia se não tiver um conhecimento e se não tiver a mente preparada. Olha aí, vamos lá. O que acontece lá? Leia. Trabalhando com a mentalidade dos judeus. Ou seja, o Nabucodonosor, ele procurou atacar a mente. É por isso que Paulo diz que nós temos que pedir para Deus blindar a nossa mente. com o capacete da salvação. Da salvação. Eles foram para lá. Aí ele tentou mudar a mentalidade deles. Conseguiram? Não. O que mais? Formação cultural, Que mais? deturpar os valores. Ou seja, eles vão encontrar todo tipo de valores liberais e cultura liberal. Daniel aceitou? Não. O que mais? Proteger a mente e o coração com a palavra de Deus. Aí você diz, como purificará o jogo do seu caminho? Observando segundo a sua Palavra. Então tem aí o Salmo 119, 11 e 12. Proteger a mente e o coração. Aí você tem que proteger com a palavra de Deus. E o que acontece mais? A pergunta agora, podemos aprender com a cultura geral? Aí o Agostinho e muitos pais da igreja diziam que toda verdade dita por quem quer que seja é verdade de Deus. Ou seja, se a pessoa está defendendo um princípio verdadeiro, ainda que seja ateu, ainda que seja agnóstico, mas, por exemplo, não matarás, é uma verdade ou não é? É uma verdade. É absoluta? Absoluta. É uma verdade onde você estiver? Onde Sim. estiver. Por exemplo, não mentirás, é uma verdade o quê? Absoluta. É verdade em todo lugar. Então tem pessoas ímpias que podem dizer a verdade. Se ela está dizendo a verdade que condiz com a palavra, deve ser defendida ou não? Sim. Então, o que nós podemos analisar, Magno? Lá na Babilônia, no meio dessa cultura todinha, envolvendo geografia, astronomia, matemática, física, biologia, tinha alguma verdade aproveitável para Daniel? Tinha, sim. Mas não era uma cultura pecaminosa? Era. E aí? Mas tinha verdades aproveitáveis e certo que eles estudaram 3 anos, aprenderam muitas coisas, aumentaram o currículo deles e saíram mais do que preparados, né? Porque eles souberam discernir o que era de Deus e o que não era. O que não era de Deus era rejeitado, o que era de Deus eles... Ah, verdade. O que acontece? É isso que Agostinho quer dizer. Quando o povo de Deus saiu do Egito, eles levaram a prata e o ouro que era do Egito. Mas eles fabricaram ídolos com ouro e a prata? Sim. Fabricaram porque erraram no capítulo 32, não é isso? Isso. Só que Deus foi quem mandou eles pegarem o ouro e a prata. De onde? Do Egito. Ou seja, um cristão se opera com um médico ateu? Sim. Ou seja, ele está querendo a operação ou está querendo o ateísmo dele? A operação. Então eu posso aproveitar coisas boas da cultura do mundo. Mas quando essa cultura choca... Porque, jovem, vamos lá. Vamos para cá, Daniel. Jovem, você não pode ser alienado. Eu posso aprender, porque geografia é para estudar o espaço, é para estudar os planetas, é para estudar a Terra. Então, aquilo ali para mim serve porque é a cultura desta vida.
É assim? A biologia estuda o corpo, a vida, a formação. Serve ou não serve? Serve. Agora, no momento em que um professor ele sai do ensino natural das matérias para tentar mexer com a minha crença, aí é que eu não vou aceitar. Aí tem uma frase que diz, né, que a gente não pode impedir que um pássaro defeque em nossa cabeça. É verdade. Agora, a partir do momento que ele faz um ninho, aí é porque a gente deixou. Pronto, então você não pode ceder à cultura. Ou seja, tem coisas boas na cultura do mundo? Tem, não é assim? O ensino, a intelectualidade. Às vezes eu estou lendo um livro de um grande autor, mas quando ele começa dizendo, eu não creio em Deus, eu não creio, pronto. Sabe qual é a primeira coisa que eu faço? Eu pego todos os teóricos que são ateus. A primeira coisa. Quando eu já vou ler aquele livro dele, eu já vou dizer, esse cara não crê no meu Deus. Então eu classifico ele no Salmo 14 primeiro. Diz o tolo no seu coração. Ele é tão sábio, mas ao mesmo tempo é tolo. Porque rejeita o Deus que é dono da sabedoria. Então, faça isso, jovem. Quando você for ler qualquer livro, você já tem que ter o conhecimento de quem é o autor. Isso. Veja se esse autor, ele é cristão, ele é servo de Deus. Nós temos muitos teóricos. Na próxima aula, eu vou citar aqui pelo menos 20 nomes de grandes estudiosos e escritores e pedagogos que são ateus, inclusive cientistas. Então, quando eu vou ler esses homens, eu já vou ler sabendo que eles não creem em Deus. Eu só vou aproveitar deles aquilo que eles estão certos na ciência. Agora, ele não sabe nada de Deus, quem é ele para falar de fé? Ele não sabe nada do céu, aí ele quer entrar no meu território. Aí não, ok? Ponto 2. Da relativização dos valores e desconstrução da identidade. Veja bem, quando a gente fala dessa questão da relativização dos valores, é porque dentro dessa perspectiva, eles dizem que a verdade ou a crença de cada um não é universal. Não é uma verdade absoluta. Vai depender do ponto de vista de cada um. É muito interessante que quando você olha para o polonês Zygmunt Bauman, ele fala sobre a sociedade líquida. E o que é essa sociedade líquida? Ele está mostrando que essa sociedade líquida ela é transitória. Ela não tem valores perenes, firmes. Permanentes. É essa sociedade que aparece aí. E ele caracteriza muito bem. Essa sociedade é a sociedade da incerteza e da instabilidade. Essa sociedade é a do individualismo. Essa sociedade é a do consumismo. Essa sociedade, as relações humanas são voláteis. Olha aí como é que o Zygmunt trata essa sociedade líquida. Então, quando eu estou falando isso aqui, porque às vezes você lê na lição, o que é essa sociedade líquida que o polonês Zygmunt Bauman fala aí? Então, líquida é isso, é a fluidez, é a transitoriedade, aquilo que não tem substância, que não tem firmeza, que não tem consistência. Então, essa é a sociedade de hoje. Hoje o rapaz não quer um relacionamento saudável com a moça. O que o rapaz faz com a moça? Tu que é jovem. Usa e deixa. O que importa para mim é a aventura. Eu usei ela me usou, ela vai para lá. Não é assim. Vai criando sentimentos e feridas na alma que aquela moça não vai conseguir sarar. É tipo uma moça que ela tem uma relação com o rapaz e aí amanhã ela tem um filho, ela não quer esse menino, ela pratica o aborto, mas e amanhã? E no seu interior, e sozinha, ela vai carregar um peso na consciência que vai lhe acusar pelo resto da vida. Então não caia nessa, jovem. Vamos lá. Então, veja que nós estamos falando da relativização dos valores e a desconstrução da identidade. Ou seja, o mundo não quer saber da identidade cristã, dos bons valores. É como essa sociedade que o Bauman fala aqui. Vamos lá. Sem defesa de qualquer absoluto. Ou seja, não há verdade absoluta. O relativismo, ele acaba com tudo isso. A verdade depende do seu ponto de vista. Isso é tão horrível que eles dizem isso. Agora pergunte para ele, quando ele for no médico, que o médico disser assim, tu tem um tumor na cabeça. Diga para ele, não, doutor, essa é a sua verdade. A minha não é essa. Vai, diz! Diz pro doutor. Não, doutor, essa é a sua verdade. Isso é só palhaçada. Bota pra cá, Daniel. Só palhaçada. Eu fico pensando em um professor, um doutor na universidade entrar e dizer isso. Esse viés da pós-modernidade. Não é da pós-modernidade, não. Isso aqui tem um autor que diz que essa história de modernidade, pós-modernidade, idade antiga, isso tudo é invenção. A própria Bíblia diz lá em Isaías 5:20, ai daquele que ao mal chama bem e o bem chama mal. Esse relativismo não é de agora, não. É desde a época que o Satanás existe. Porque quem criou o relativismo foi o diabo. Deus disse assim, se vocês comerem, vocês vão
morrer. E aí o que foi que o diabo disse? Ele enganou. Então, o primeiro professor, vai pra cá, Daniel. O primeiro professor catedrático do relativismo, como é o nome dele? Primeiro professor catedrático, especialista em relativismo, qual é o nome dele? Eu não sei. Tu sabe, pô, isso agora, hein? O diabo. Pronto, é esse aí. O diabo. O maior professor... Então, bota pra cá, Daniel. Se você quer fazer um curso de relativismo, como desconstruir valores, como dizer que a sociedade tem que ser instável, volátil, quem é o professor? É o diabo. Então pronto. Então o curso está aberto aí nas universidades. Se você não quer Bíblia, não quer verdade, se você quer imoralidade, se você quer tudo que não presta, quem é o professor? É o diabo. Então pronto. Porque o primeiro professor relativista, quem foi? Foi o diabo. Foi o diabo. Vocês, Deus disse assim, se vocês comerem, vocês vão morrer. O que que o diabo disse? Ele disse que não. Não. Seria igual a Deus. Não, vocês vão ser como? Igual a Deus. Igual a Deus. Essa é a verdade de Deus. A nossa não é essa. Ah, verdade. Tu pegou o fim da meada. Então pronto. Jovem, quando você vê um professor universitário defender o relativismo, ele aprendeu com quem? Com o diabo. Com o diabo. Então pronto. O diabo gosta disso, né? Ele gosta dessas coisas. Ele chegou para Jesus e disse, se tu és... Se tu és. Ó, se tu és. E aí o texto lá Deus já tinha dito, este é o meu filho amado. Mas aí o diabo disse, se tu cuidado és. com o diabo. Ele é professor de relativismo, ele é professor de pós-modernidade, ele é professor de aculturação. Quem é? Meu nome dele? O diabo. Então dá um conselho pro Jó para não fazer esse curso. Tenham cuidado, né? É inevitável que você aprenda, ouça, né, o que o professor lecione isso na sala de aula. Mas o seu coração tem Deus e no seu coração há uma verdade. Jesus se apresentou como a verdade, a única verdade. Então não tem relativismo, esse negócio de é o seu ponto de vista, é o que você pensa, é o que você acha. Com Deus é só um caminho, é só uma vida, é só uma verdade, se chama Jesus Cristo. Pronto. Então não faça. Mas tem uma outra coisa que esse professor, o diabo, doutor em relativismo, doutor em desconstrução de valores, que é o Satanás. É ele quem quer acabar com a família, é ele que quer que o pedófilo faça sexo com a criancinha, é ele que quer que a Provocar o moça... incesto. Provocar o incesto, é ele que quer que a mulher faça sexo com animal, com jumento, com cachorro, é ele! Volta pra cá, Daniel, é ele. Então, não faça essa faculdade do diabo. E quando você ouvir um professor, olha, professor, eu lhe respeito até aqui. Você pode ouvir ele. Se ele atacar a sua fé, aí você se levante. Professor, eu lhe respeito, agora o senhor é contratado aqui para dar matéria de, vamos lá, astronomia, geografia, biologia, física. Química. Inclusive, bota para cá, Daniel. Cadê esses deputados federais? Cadê esses senadores cristãos, deputados federais cristãos? Criem leis para que professores na sala de aula dê sua matéria sem mexer com crença de ninguém. Qualquer crença, eu não estou falando não. Sem impor ideologias. Sem impor ideologia, por exemplo, se a pessoa está na sala de aula, ele crê nos orixás dele, deixa ele lá com os orixás dele. Mas se eu estou também, eu creio em Jesus Cristo, então me deixa com Jesus Cristo. Tinha que ter uma lei, bota para cá, Daniel, tinha que ter uma lei no Brasil que proibisse qualquer pessoa atacar a fé de quem quer que seja. É verdade. Não é assim? Não é só cristão, não é de quem quer que seja. Porque a pessoa, isso está na Constituição, mas só que não estão cumprindo. Aí na hora que é carnaval, eles pegam crucifixo, eles pegam Cristo, uma imagem, e aí começa a desfazer. Tem que respeitar a crença das pessoas. Ok? Então, vamos lá. E o outro termo aí, vamos lá. Politicamente correto, proibição de discurso, limitação de acesso à informação, ditadura do relativismo e modernidade líquida. Então, aí esse politicamente correto é aquela ideia de se evitar ou marginalizar pessoas de um determinado grupo, aqueles que eles acham que são discriminados, né? Assim, nós não temos nada contra os homossexuais, nós não temos nada contra a lésbica, nós não temos nada. Agora, querer proibir a pessoa de falar aquilo que é correto em detrimento da verdade só para privilegiar um determinado grupo, isso não é correto. Assim como as pessoas desses grupos têm o direito de falar e de defender seus ideais, eu tenho ou não tenho o meu também? Tenho. Então pronto, qualquer um tem. O que não pode acontecer é ofensa, é desrespeito, mas dar opinião e falar aquilo que cada um precisa, isso na verdade é correto. Ok? E eu não sou contra a política da inclusão no trabalho, na empresa, no mercado. Isso é comum, sim ou não? Qualquer pessoa pode ter o seu emprego e a sua inclusão. Agora, mexer com a Bíblia, aí já é outra coisa. Aí já é outra coisa.
Ok? Então nós temos que ter cuidado com isso. Vamos lá. Significado das mudanças de nomes. Ó, quando eles mudaram o nome, veja bem o que aconteceu. Vamos lá. Expressava a personalidade e o propósito da vida de alguém. Ou seja, quando a pessoa tinha um nome ou quando mudava, devido a um acontecimento e também estava falando do propósito ou do objetivo da vida de alguém. Vamos lá. Quem eram? Isso. Vamos lá. Mudança de nome, exercer autoridade. Quando o rei mudou os nomes, não era só questão de mudar nome. O que ele estava dizendo para eles? Vocês terão autoridade. Pronto, eu mando em vocês. Eu tenho autoridade em vocês. O que ele estava dizendo também? Seu destino. Pronto, o que ele estava dizendo com isso? Eu é que estou agora programando o destino de vocês. Quem está dando o curso para vocês sou eu. Quem está dando a vida para vocês sou eu. Quem está dando o futuro para vocês, quem é? Sou eu. E era ele que estava dando? Era. Mas era ele espiritualmente que estava dando? Não, era o Senhor que estava direcionando tudo. É. Quer dizer, quem manda na minha vida é o mundo? Não. Quem manda no meu destino é o homem? Também não. Quem manda no meu destino é um professor universitário? Não. Vai lá. É o Senhor Deus. Reconhecimento dos deuses babilônicos. Nós não vamos falar porque na aula passada nós já demos aqui os 4 significados dos nomes. Você pode recorrer lá. Ou seja, cada nome dos servos de Deus, como por exemplo Daniel, Deus é meu juiz, eles mudaram e atrelaram a um Deus da Babilônia, para que eles esquecessem a sua fé, a sua crença, a sua religião. Vamos lá. Mudaram seus nomes sociais, mas não mudaram o seu coração. Então vamos, mudaram a comida, mudaram o ambiente, mudaram a cultura, mudaram o nome, mudaram a crença, mudaram tudo, mas não mudaram o coração. É isso, ok? 4º ponto, uma batalha na mente. Não era uma luta para a preservação da vida, mas uma guerra para a firmeza da fé. Então veja bem que lá eles tinham consciência que era uma batalha de mente e eles deveriam estar com a mente bem firme. Vamos lá. O que é pós-modernidade hoje? Vamos. Busca abrir a mente, flexibilizar as convicções, desconstruir as tradições arcaicas, ideologia de gênero, o sincretismo, a identidade religiosa. Aqueles que vivem em Cristo, jamais serão mudados. Então a pós-modernidade você tem que ter mente aberta. Você não pode viver com essa crença arcaica. Você é obsoleto. Olha, moça, tu ainda tá nessa. Não é assim? Quadrado. Tu é quadrado, não é assim? Aí tu ainda é virgem. Aí tem até deles que ficam fazendo piada. Não tenha vergonha da sua fé e da sua crença. Diga para ele, eu sou virgem com muito orgulho, a moça também, porque a minha cultura me reserva para um momento certo. Se eles têm a cultura de beber, de se acabar, de se drogar, de ser o diabo, então você tem a cultura de ser um cristão. É verdade. Mantenha, jovem, mantenha, ok? E você vive em Cristo, você não pode ser mudado. Você tem que ser chamado de crente. Não tenha vergonha de dizer que é assembleia, não tenha vergonha de glorificar a Deus. Eles não têm vergonha de pular carnaval, de botar chifre, de botar maisena. Eles não têm vergonha de botar bandeira, não têm vergonha de pintar o cabelo de várias cores. Por que nós vamos ter vergonha de ser cristão? Vamos lá. Fidelidade nas escolas e nas universidades, protegendo os valores cristãos frente aos ensinos da época. Isso. A educação de hoje. Sim. Ideologias nocivas, pensadores secularistas, agnósticos e ateus, ideologias anticristãs, ensino relativista, doutrinação ideológica e política dos alunos. O aluno pode entrar na universidade, ele vai encontrar tudo isso aqui. Ele vai encontrar professores secularistas que são agnósticos, não conhecem a Deus, são ateus, negam a Deus, ideologias anticristãs, ideologia de gênero, o relativismo, não é isso? A doutrinação que eles vão fazer. Agora, o que nós podemos dizer lá na letra A é que o cristão, ele pode, frente à educação de hoje, manter os seus valores cristãos. Ok? Você não vai entrar na sala de aula discutindo com eles toda hora. Você já sabe que eles são assim? Mas você diz, sou professor, eu respeito o seu ponto de vista, eu lhe considero, mas a minha fé é essa. Eu sirvo a esse Deus. Foi o que Daniel disse claramente, não é isso? Quando foram botar na cova dos leões, ele continuou servindo a Deus. E os 3 jovens disseram, rei, nós não vamos adorar. Então pronto, nem que perdesse emprego, nem que fosse expulso, mas eles disseram, nós não vamos adorar. Está lá em Daniel 3, nós servimos ao Deus verdadeiro. Olha para cá, jovem. Pense comigo, Daniel e seus companheiros só foram vitoriosos porque permaneceram fiéis. Pronto. Não negaram a sua fé. É isso. Aí tem já que quer ser fiel. Na hora que entra na universidade é se desviando, é pintando o cabelo de outra cor, é de 4, 5 cores. É botando o brinco na orelha, é rapando a cabeça, hein?
é botando tatuagem. Ei, jovem, cadê tua fé, rapaz? Tua fidelidade? O pessoal diz assim, em terra de sapo, de coca com ele. Meu pai sempre dizia, em terra de sapo, de coca com ele. Mas ele disse, eu não, eu fiquei em pé. É. Só porque eu estou na terra do sapo, eu vou andar de coca? Hein? Tem já que não é que chega na universidade, só porque ele vê um outro sendo sem vergonha. Vai ser também. Vai ser também. Vê ele falando com gira, e aí, malandro? E aí, cara? Aí ele também, quando dá fé, chega na igreja, e aí, cara? Nós somos o corpo de Cristo. Temos outra cultura, temos outra fé, temos outro estilo de vida. Quem quiser viver do seu jeito, que viva. Ó, faça isso, vamos lá. Os pais e as doutrinas apologéticas. Isso. É preciso argumentos sólidos em favor do teísmo cristão. Sim. É preciso uma doutrina apologética. Isso. Não podemos dar armadura de plástico para os nossos filhos. Um preparo prévio. Isso. Se destacando em 3 áreas. Vai. Fé, fidelidade e excelência nos estudos. Hoje, quando nós mandamos nossos filhos tanto para o ensino médio, como também para a creche, não é mais só o ensino médio, não. Quando manda para a creche, já tem lá os professores ensinando que a meninazinha pode beijar na boca da menina, o menino pode beijar na boca do menino, não é assim? Tem isso. E aí pronto, eles estão ensinando lá fora. Os pais não devem debater com os professores lá, mas devem falar para os seus filhos em casa. Diga para o seu filho que Deus o fez, macho. E fêmea. Nós não temos nada a ver com as outras coisas, não vamos esculhambar ninguém. Agora, mostre para o seu filho a palavra de Deus. Olha, acabou aquele negocinho de escola de férias, de só cantar um homenzinho torto. Acabou isso aí. Esse negócio de só cantar, o que mais? Cantou? Pula, pula. Pula, pula, acabou isso aí. Chame teu filho agora e o ensinamento para ele é apologético, é defesa da fé. Não dê mais plásticozinho para ele, não, ensinozinho de plástico. Dê agora é a couraça da justiça. Senão você vai mandar seu filho para a escola e para a universidade e ele não vai voltar o filho que você criou em casa. E aqui eu quero chamar a atenção dos pais. Pais, ensine seu filho no café da manhã, ao meio-dia, no almoço, no jantar, no dormir. Deuteronômio 6, 6, 7. Acabou. Olha aqui, ó. Não dê mais armadura de plástico. Davi foi vencer Golias, foi com quantas pedras? 5. Tá aí. Ele foi vencer. Ele, menino, já sabia quem era inimigo do povo de Deus. Então não fique com o negócio com o seu filho. Nenenzinho, dentro de casa, diga para o seu filho. Meu filho, lá fora o mundo é podre. Lá fora o mundo é cruel. Lá fora eles ensinam isso, isso e isso. Não aceite. Viva a sua fé onde você estiver. Eu quero ver. Nós estamos preocupados. Preocupado. Vamos ensinar bem direitinho. Nós vamos ensinar, pode ter o deputado que criar a lei que quiser, mas se você ensinar seu filho bem dentro de casa, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, eu quero ver. Um dos grandes problemas da atualidade é justamente isso aí. É porque os pais, a cultura atual é colocar os filhos na escola o dia todo e começa já mesmo de bebezinho, coloca lá. E a mente de uma criança, já bem bebezinho, bem nova mesmo, é a mente mais fácil de colocar as suas ideologias, de inculcar. Isso. E estão usando a mesma estratégia que Nabucodonosor tentou usar com os 3 jovens. Tentar tirar a identidade, dizer você não é isso, você não é isso, você é isso aqui, você é isso aqui. Enquanto os pais estão dormindo, estão fazendo a cabeça de seus filhos. Porque se você pegar uma criancinha, porque Piaget dizia que a criança pequena é como uma varinha, você entorta para onde você... Agora um pé de goiaba já crescido, tu entorta? Não. Aí eles pegam uma criancinha e dizem assim, ó, isso aqui não é boi, isso aqui não é boi. Ele mostra um boi, isso aqui não é boi. A criancinha vai sair dizendo que aquele animal é o quê? É um jumento. É um jumento, não é um boi. Se o professor fica dizendo, você não é isso, você não é isso. São esses doutrinadores que estão aí na universidade. E não é só na universidade, é na creche também. Não deixe, mãe. Tem hoje pai que pega o seu filho louco para ganhar dinheiro, só para crescer na vida, e aí a família está sendo destruída, porque bota na creche, e aí a criança passa o dia todo, o pai e a mãe só chegam à noite, a criança já está dormindo, de manhã já vai para a escola, dá carro, dá o café, dá a ginástica, dá a escola, dá o balé, mas a criança está sendo destruída. Então vamos lá, o último. Retendo o que é bom. A sabedoria e o conhecimento não religioso pode ser aproveitável. Nós já falamos isso, até ao ponto quando não contraria a Bíblia sagrada. Vamos. Não devemos demonizar toda a cultura. Pronto, eu não posso ver, tem irmão que, na hora que ele vê o nome bem aqui, o irmão pegou e tirou o rótulo da Coca-Cola. Aí, pastor Zé, olá, diabo, lendo ao contrário. Besteira, besta, não é assim? Tem irmão que eu não como maionese, é do diabo.
é besteira. Isso é besteira. Não é assim? É verdade. A pessoa vê demônio em tudo. Vê demônio em tudo. Não, nós não podemos andar. Tem coisas boas na cultura, tem ou não tem? Tem. Às vezes o mundo não quer nos ouvir porque nós somos assim, já começa a dizer, esse professor não presta. Não, ele é uma pessoa. Tem professores que são liberais, são agnósticos, são ateus, mas é um bom cidadão. É uma boa pessoa e é até bem casado. Eu não sou contra. Eu sou contra ele tentar desfazer a Bíblia. A Bíblia. Mas ele dá o ponto dele, é uma coisa. Agora, na hora que ele entrar errado, aí eu corto. Vamos. Use um filtro, submeta tudo ao crivo da palavra de Deus. Pronto. 1 Tessalonicenses 5:28, examinar e tudo e retende o que é? O que é bom. Pronto. Examine tudo. O professor está falando isso aí. Não, professor, não fui ensinado assim. Eu não acredito assim. Se você crê assim, é um problema seu, eu lhe respeito, mas eu não creio assim. Vamos lá. Usando a profissão como um chamado divino. Depois que você se formar, faça como Daniel. Daniel usou a profissão dele na Babilônia, mas ele, em toda a profissão que ele tinha, exaltou a Deus. Sim. No capítulo 2, o rei teve que elogiar Daniel, e Daniel salvou os seus companheiros porque ele revelou e interpretou o sonho. Ou seja, a profissão de Daniel foi usada para a glória de Deus. Então pronto. Use, às vezes você diz, eu não quero ser pastor, não precisa só ser pastor. Você pode ser um juiz e lá no seu juizado glorificar a Deus. Um médico, um advogado. Use a tua profissão para glorificar a Deus. Como ele aí trabalha, como é a tua profissão aí, irmão? Vídeo, produção. Cinegrafista. Cinegrafista, produção de vídeo. Ele vai usar isso para a glória de Deus. De Deus. Não é para filmar mulher pelada. Tu anda fazendo isso aí? Não. Tu anda com o teu celular olhando mulher nua? Não, porque é crente. Aí se um jovem cristão tem essa inteligência, aí é bandido, ele começa a baixar vídeo e apagar. Tem deles que sabem como apagar para ninguém pegar ele. Aí já é do Satanás. Vamos. Porque muitos jovens se desviam quando vão para a faculdade. Falta de preparo bíblico, teológico e apologético. Porque Moisés se desviou. Não. E ele não morava no Egito? Sim. Ele não fez no Egito? Sim. Daniel morou na Babilônia? Fez faculdade? Também. Os 3 jovens? Também. E se desviaram? Não. Não. Universidade, mano, eu fiz filosofia. Não, que eu tenho que dizer filósofo. Né? Quando eu fiz filosofia, eu via professor falando mal de Deus. Eu nem ligava. Eu dizia, ô bobalhão. Ô besta, quem é ele para dizer que Deus não existe? Qual é a legalidade que ele tem? Como é que ele prova que Deus não existe? Então pronto, eu tenho a minha fé, ele tem o argumento dele, na lógica dele, na fé dele, e eu tenho na Bíblia, ok? Universidade não dizia ninguém, dizia quando você não é bem preparado. Os pais não preparam em casa, não preparam, aí quando chega na universidade, aquilo que o professor diz, ele crê. Rejeite isso, fique com a palavra. Ore a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nos ajude a aplicar em nossas vidas, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos os jovens. Amém. Amém. Deus abençoe.